Olá, enfermeiros deste meu Brasil! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Angélica Lira, sou professora e costumo fazer lives com assuntos importantes para enfermeiros se destacarem no mercado de trabalho, sobre as atualizações da 358, que é a resolução hoje federal que fala sobre SAI e processo de enfermagem. Então eu estou vindo aqui para terminar a terceira parte dessa live. Se você tem interesse sobre esse assunto, recomendo fortemente que assistam as lives anteriores. E nos outros vídeos a gente vai ter bastante conteúdo que vai complementar essa última parte dessa live de hoje, falando sobre a 358 de 2009. Vale a pena a gente estar reforçando que a Resolução Federal do COFEN 358 fala sobre SAI e processo de enfermagem. Ela já vai para 15 anos, gente, dessa resolução, e muitos enfermeiros, muitos profissionais ainda nem conhecem essa resolução, e isso é muito grave. Essa resolução é a que fala como devemos usar uma metodologia científica para prestar assistência de forma ética, de forma profissional, de forma científica, e a gente não pode desconhecer essa resolução, principalmente, e outras resoluções também, né? Que eu já falei nas outras lives sobre algumas resoluções que são importantes, mas essa é a minha queridinha, preciso assumir isso para vocês. Todo mundo que me acompanha que sabe da importância que eu dou para essa resolução federal. E hoje eu estou trazendo para vocês a conclusão da atualização. Eu já tenho falado há um tempo que essa resolução está sendo atualizada. Eu abri aqui a resolução, ela está em consulta pública, na verdade ela não está mais em consulta, mas ela ainda está lá na página do COFEN. Eu já falei isso nas outras lives, onde que nós encontramos a atualização. Não é o texto final, a resolução que vai ser publicada. Ela ainda deve ter algumas alterações, alguns ajustes de ortografia, de contextualização, coesão. Tem algumas coisas que eu acredito que deva ser finalizado nesse texto, mas se você quer ter acesso a essa atualização, ela está disponível na internet, no site do COFEN. Você vai lá em consulta pública, que você vai achar algumas resoluções da enfermagem. A maioria não está aberta para consulta pública, essa também já fechou no início do ano. Mas o que eu quero concluir dela é o seguinte: nós estávamos falando sobre qual é a função do técnico, qual é a função do auxiliar, qual é a função do enfermeiro no registro desse processo de enfermagem. E aí eu preciso lembrá-los que, dessa vez, todos os profissionais têm uma responsabilidade acerca do processo de enfermagem. Muitos alunos, muitos enfermeiros acham que isso é uma função só do enfermeiro, e não é. Eu vou estar finalizando aqui essa terceira parte para falar sobre a atualização da 358, e aí eu queria só pontuar para vocês, que eu já falei muito na primeira parte, na segunda parte, então não vou me prender em ficar repetindo o que eu já falei. Acessem as lives anteriores para estar aí tendo a totalidade dos assuntos, mas eu quero reforçar para vocês aqui o artigo 7º, que está falando aqui assim, ó: a documentação das etapas do processo de enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe de enfermagem formalmente no prontuário do paciente, seja ele físico ou eletrônico ou manuscrito. A gente tem hoje ainda, em muitos lugares, o prontuário físico manuscrito, onde nós temos que escrever à mão. Então, isso é uma realidade e nós não podemos abrir mão de registrar só porque é manuscrito. Então, o técnico vai escrever, o enfermeiro vai escrever. Se ele é eletrônico, tem a possibilidade de ser digitado, mas ele ainda é físico porque precisa ser impresso, a folha precisa ser imprimida. E aí a gente tem que inserir no prontuário físico. E tem o prontuário que é 100% eletrônico, que independente do meio de registro, tanto o enfermeiro quanto o técnico e o auxiliar precisa registrar também, digitando, gente. Isso é importante que a gente faça. Quando é eletrônico, não precisa mais imprimir. Não tem o prontuário físico, ele é 100% virtual, ele já fica numa nuvem. E isso é muito legal, isso ajuda a gente a estar fortalecendo a redução de erro nos registros. Bem, o que é importante a gente estar falando aqui? Lembrar vocês que existe uma diferença entre o registro do técnico e do auxiliar para o enfermeiro. Qual é a diferença? Pelo COFEN hoje, o que é definido como registro, anotação do técnico e do auxiliar? Anotação de enfermagem. Esse é o nome. E o do enfermeiro? Evolução. Então, o enfermeiro ele vai fazer aí o registro do quadro clínico do paciente ao final de um período. Então, o processo de enfermagem, ele tem várias etapas que o enfermeiro vai coletar dados, vai levantar diagnóstico, vai planejar, vai elaborar a prescrição de enfermagem e depois ele vai registrar novamente como que esse paciente ficou após a assistência da equipe ou a assistência dele. A gente chama isso de evolução. Evolução do enfermeiro, é o enfermeiro que faz. Na anotação do técnico e do auxiliar, você não tem essa análise por um período. Você tem registro de dados pontuais, coisas mais objetivas, coisas mais observáveis, o registro de um momento, de um fato, de algo que aconteceu com o paciente ou de algo que você fez com o paciente. Então não tem uma análise, não tem uma reflexão. Essas são as principais diferenças do registro do técnico e do auxiliar
para o registro do enfermeiro. E aí ele fala sobre isso aqui. No artigo 7º dessa legislação, né, dessa proposta nova da 358, está dizendo assim: evolução de enfermagem é entendida como a atividade deliberada obrigatória do registro de enfermagem a respeito dos dados estruturados, processados, contextualizados, refletidos e analisados. Então percebam tudo aquilo que eu falei. O enfermeiro poderá utilizar diferentes ferramentas e sistemas de registro, desde que atenda às 5 etapas do processo de enfermagem. Então, percebam a função do enfermeiro: garantir o registro das 5 etapas do processo. Quer saber como garantir esse registro? Assiste às 2 lives anteriores sobre a atualização da 358. E a anotação de enfermagem? Atenção técnico, atenção auxiliar. A anotação de enfermagem é o registro de dados brutos e pontuais que são observados ou realizados pela equipe de enfermagem referente a um momento do atendimento à pessoa, à família, à coletividade ou a grupos especiais. Então percebam, tem muito técnico, muito auxiliar que escreve demais, escreve inclusive fazendo análise, fazendo quase que um parecer ali do quadro clínico do paciente. Isso não é o seu papel, você não precisa perder tempo fazendo isso. Então você tem que saber otimizar o seu tempo para você ganhar tempo para fazer outras coisas. Então às vezes o seu registro é muito extenso. Você pode procurar fazer uma coisa mais sucinta. Claro que não deixando de escrever o que é importante. Eu não quero que vocês escrevam menos. Quero que vocês saibam escrever o que é importante, o que realmente é relevante, que o enfermeiro precisa saber, que a equipe multi precisa saber. Exemplo: com relação à alimentação, a quantidade que foi ingerida, o que foi consumido, se teve dificuldade para se alimentar ou não, se o paciente não quis comer nada, com relação a eliminações vésico-intestinais, qual é a coloração, qual é a quantidade, qual é a frequência, se esse paciente teve dificuldade ou não, se está com retenção, se está urinando demais, se está indo muitas vezes, muitos episódios de eliminações intestinais. Então, isso são dados objetivos. Sinais vitais, dados objetivos. Então, tudo isso são coisas que vocês precisam escrever. Outra coisa: característica de secreção, odor, característica de dispositivos como acesso, drenos, lesões, como é que está essa lesão. Isso são coisas mais claras que vocês podem escrever de forma mais óbvia. E observar: paciente está falando menos, paciente não quis levantar da cama, paciente não quis ingerir líquido, ou então ingeriu somente 100 ml, né? Ou então ingeriu somente uma garrafa de 500 ml em 24 horas. Perceba que são tudo informações que você observa. Observou, registrou. Lembrando que dor é importante registrar sempre. Desconforto, mal-estar, tudo isso é importante registrar. E aí, vamos para o artigo 8º. No artigo 8º está dizendo assim, ó: os diagnósticos, os resultados e as intervenções ou ações e atividades de enfermagem são apoiadas nas classificações de enfermagem, em protocolos institucionais e em evidências científicas. O que significa isso? Que todo o processo de enfermagem precisa estar com um embasamento técnico-científico. Não posso fazer nada da minha cabeça, gente. Preciso pensar em usar uma taxonomia de enfermagem, em usar uma terminologia de enfermagem, em usar uma teoria, usar os protocolos assistenciais. Qual é a conduta que é tomada no hospital onde você trabalha? Você precisa conhecer os protocolos, os POPs. Nada pode ser feito sem um embasamento. Você não pode fazer nada da sua cabeça. E aí, quando eu falo de diagnósticos de enfermagem, eu estou falando de quê? Estou falando de NANDA, estou falando de CIP, estou falando de ferramentas que vão auxiliar você a fazer um bom julgamento clínico do seu paciente, dos problemas que ele pode apresentar. Com relação aos resultados, a mesma coisa. A gente fala muito do NOC quando a gente quer falar de avaliação de resultados esperados, o que a gente quer alcançar com os nossos pacientes. Ele tem um problema, eu preciso pensar em como que eu vou resolver esse problema. Não dá para eu pensar em como vou resolver se eu não sei o que eu quero que aconteça com esse paciente. Então, isso é uma meta que o enfermeiro quer alcançar, a gente chama isso de resultado esperado. O que eu quero que aconteça com esse problema. Quero que ele se resolva, quero que ele melhore, quero que ele apresente um quadro de redução de dano. Tudo isso é resultado esperado. Você que vai pensar com a sua autonomia, com o seu pensamento. Não existe nada pronto, gente. Você que é o cara. Enfermeiro, enfermeira, você que é o profissional que é o melhor para avaliar isso e para estabelecer aí esses resultados esperados. Como que você pode fazer isso? Aplicando a CIP, que é uma terminologia simples e rápida, que você não precisa ficar aí raciocinando, perdendo muito tempo. Então, dá uma lida, dá uma estudada em CIP e usa o NOC, coloca o NOC em prática. Angélica, eu não faço a menor ideia de como usa o NOC. Vou estar trabalhando aqui. Se alguém colocar nos comentários, se alguém colocar aqui na live que está precisando de um suporte para usar as terminologias, para usar as taxonomias, eu posso me organizar para estar voltando a fazer as lives, para poder fazer uma live só de NOC, só de NIC, só de NANDA, só de CIP. Já fiz muito de CIP, tá, gente? Se vocês olharem aí as lives, vocês vão ver que tem muita live de CIP, muito conteúdo bom. O assunto que vocês pedirem aí, eu posso abordar.
E intervenções, ações ou atividades? É tudo o que a gente prescreve. O enfermeiro tem um péssimo hábito de não prescrever. Quero lembrar vocês que vocês correm o risco de serem processados eticamente. O seu papel é ser um gestor do cuidado, nosso papel. Nós precisamos prescrever, precisamos tomar condutas e precisamos orientar a nossa equipe. Então, vamos pensar nisso. Como é que na minha prática eu posso prescrever cuidados? Tá com dificuldade para isso? Me chama no direct que a gente conversa. Mas você precisa começar para ontem a dar as condutas de cuidados para a sua equipe. Ah, Angélica, mas aqui é onde eu trabalho, ninguém obriga. Até a hora que der ruim. Até a hora que algum profissional te denunciar, até a hora que a equipe passar por algum mal-estar ou alguma situação, ficar fragilizada, e aí o gestor vai cobrar de você, até a hora que um paciente processar o hospital juridicamente, e aí o hospital ele vai querer falar que a culpa foi de uma assistência desqualificada, e aí ele vai te processar, e você pode ser demitido até por justa causa, gente. Isso é grave, tá? Isso é desassistência. Assistência desqualificada. Você não está garantindo qualidade assistencial e nem garantindo a segurança do paciente quando a gente fala de assistência de enfermagem. Então, vamos lembrar que prescrição, plano de cuidado, conduta, tudo isso você pode fazer. Ah, mas eu tenho medo de fazer errado. Feito é melhor que perfeito. Tenho aprendido isso, tenho colocado em prática na minha vida, porque aprendi isso com um dos meus mentores, e é importante a gente estar conversando, conscientizando os profissionais, encorajando com essas frases fortes e reflexivas. É melhor fazer alguma coisa e com o tempo você ir aprimorando, ir aperfeiçoando, do que você não fazer nada. E aí, o que eu posso falar também sobre essas classificações de enfermagem? NIC, a taxonomia NNN, você tem a NANDA para os diagnósticos, o NOC para os resultados esperados, e você tem aí o NIC para as intervenções. Não sei o que prescrever. Já existe uma rotina instituída aonde você trabalha, provavelmente. Então já começa a prescrever o que você já faz. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, Angélica, mas eu quero performar melhor, eu quero melhorar a minha assistência, eu quero sair da mediocridade, quero deixar de ser uma enfermeira comum, uma enfermeira igual a maioria, quero melhorar as minhas prescrições. Procura o NIC, dá uma lida, dá uma estudada, observa o que tem se feito hoje, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Utiliza as publicações científicas. Hoje a gente fala de prática baseada em evidência. Isso significa olhar o que tem sido publicado, o que tem dado certo e colocar em prática na sua vida, na sua assistência profissional, nas suas condutas. Então vamos, gente, começar a sair da zona de conforto, vamos começar a parar de prestar uma assistência medíocre e limitada, vamos pensar. Essa é a melhor estratégia para você ter visibilidade, você melhorar a tua assistência com ciência. E aí a gente vem para o artigo 9º, fala sobre a aplicação do processo de enfermagem, diz que para ser aplicado na prática, requer o seu ensino desde a formação. Então, nos cursos técnicos, olha que máximo, está falando aqui que agora vai ser obrigado a ser ensinado no curso técnico, na graduação, na pós-graduação. Então, uma coisa que não existia. Hoje eu dou aula em pós-graduação porque algumas pós já entendem a importância de estar trazendo esse conhecimento para os profissionais da pós-graduação. Porque é um absurdo, né, gente? É um absurdo a gente sair da faculdade, não dominar diagnóstico de enfermagem, não dominar processo de enfermagem. Aí você vai fazer uma pós-graduação em urgência e emergência, cardiologia, nefro, pediatria, e aí você sai dessa pós-graduação sem nem conhecer os diagnósticos de enfermagem de maior prevalência dessa clientela. Então agora as escolas estão entendendo, estou começando a perceber que isso é um conhecimento fundamental na pós-graduação. Se a sua pós-graduação não está ensinando isso, cuidado, hein? Ó, cuidado. E aí tá falando aqui que é recomendado que o mesmo seja realizado de modo transversal e gradativo. Não é simplesmente jogar um conteúdo, uma aula disso e achar que o profissional já vai dominar esse conhecimento. Não. É aquele trabalho de primeiro você ensina uma etapa, ensina outra etapa, coloca em prática, ensina outra etapa, coloca em prática, treina, aperfeiçoa, lê mais um pouquinho, lê publicações científicas, começa a colocar em prática na sua vida profissional e aí você vai amadurecendo essa prática, vai virando um hábito você fazer julgamento clínico. E aqui está falando mais o quê? No artigo 9, as evidências resultantes das pesquisas acerca da temática devem ser transladadas para a prática. É o que eu já falei. E a gente vem para o artigo 10. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, a fiscalização da aplicação da prática profissional e a promoção das condições entre as quais firmar convênios e estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. Isso já estava na resolução antiga, né? A gente sabe que o sistema COFEM-CORENS, ele tem uma função de aprimorar a prática, qualificar a prática, garantir
uma prática científica, ética e legal, aonde existe assistência de enfermagem, porque é dessa forma que nós sabemos que temos a garantia da qualidade assistencial, da garantia de segurança do paciente e da redução de iatrogenias, que é quando nós causamos danos aos pacientes que nós atendemos. Então, o que a gente tem hoje aqui no estado do Rio de Janeiro? Hoje nós temos o Corém Rio, queria até convidá-los a seguir a página do Corém Rio, a página oficial aqui do Corém RJ, e queria falar para vocês que nós temos um programa de apoio à adequação dos serviços de enfermagem e do processo de enfermagem. Antes tinha um nome que era o ProSai, era até a época em que eu era coordenadora desse projeto, desse programa aqui no Rio, era o ProSai. Depois passou a ser o ProSai-PE, um programa de apoio à implantação da SAI e do processo de enfermagem, coordenado pela professora Rosemary Santana. E atualmente nós atualizamos aí, depois da resolução, a gente percebeu que a resolução ela não está mais utilizando esse conceito da SAI, está começando a direcionar somente para o processo de enfermagem, e aí a atual coordenação, a professora Rosemary, entendeu que seria importante estar atualizando também esse programa aqui do Corém RJ, e aí agora é o PROAIP, Programa de Apoio à Implantação do Processo de Enfermagem. Tem muita instituição e o mercado está procurando enfermeiros que dominem esse assunto cada vez mais. Cada vez mais instituições estão adequando seus serviços. E é óbvio que esses gestores, eles não vão querer profissionais que não dominem esse conhecimento. Mas eu queria encerrar esse tema, queria esgotar todo esse assunto acerca da atualização da 358 de 2009. Se ficou dúvida, se ficou curiosidade, interesse, manda aqui nos comentários, manda no direct. Queria agradecer todo mundo que participou dessa live. Ó, a galera que participa da live tá de parabéns. E estou aqui à disposição de vocês no que for necessário. Vamos lembrar que sem conhecimento útil acerca da enfermagem, você não vai se tornar um profissional diferenciado. Você vai estar continuando, ó, na média, junto com a maioria dos enfermeiros hoje, medíocres. Então, vamos nos tornar profissionais acima da média. Vamos nos tornar valorizados com o nosso conhecimento e com o nosso conhecimento colocado em prática. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.